Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja tendo um dia bom na presença do Senhor. E nesse momento teremos o privilégio de meditar em Sua palavra, ler a Bíblia para o nosso proveito, para o nosso crescimento, para o nosso alimento. E hoje, de maneira muito especial, estaremos meditando naquele que provavelmente é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23. É um texto que está na nossa memória, né? Muitas pessoas sabem ele decorado, seus 6 versículos ali, de maneira rápida e pronta na nossa mente, o que é ótimo, isso é um exercício muito bom. Mas, infelizmente, por outro lado, também é um texto bastante mal compreendido e mal usado, né? Nós sabemos que o primeiro versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele está presente em muitos lugares, estampa, né, para-choque de caminhão, pano de prato, né, nas cozinhas, né, o que é bom, mas infelizmente também esse salmo, junto com o Salmo 91, também é daqueles que são usados como amuletos, né, apenas como uma mística de buscar uma proteção divina, uma proteção de Deus. Então basta abrir a Bíblia no Salmo 23, deixar ela abertinha no meio da sala, né? Não precisa ler, é só abrir. E aí as pessoas buscam com isso algum tipo de proteção para o seu lar, o que é totalmente indevido. Precisamos meditar na palavra do Senhor e é isso que faremos hoje. Provavelmente os irmãos já ouviram muitas pregações no Salmo 23 e eu não quero trazer aqui um entendimento revolucionário, uma novidade, né, algo que nunca foi visto nesse salmo. Pelo contrário, nesse momento nós devemos entender que precisamos voltar para as velhas verdades, precisamos voltar para aquilo que já sabíamos, mas que estava esquecido em nossa memória. Devemos pedir agora a que o Senhor nos faça relembrar aquilo que pode nos trazer esperança. Salmo 23, vamos ler? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o Salmo 23. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo privilégio que temos de ter a tua palavra em nossas mãos, podermos lê-la e meditar nela, Senhor. Nesse momento, queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, que o Senhor me capacite a transmitir a tua palavra e a todos que estão me ouvindo nesse momento, que eles possam ouvir com atenção, se alimentar dessas palavras e aplicá-las em seus corações e em suas vidas, para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor, o nosso pastor. Amém. Vejam, irmãos, o cabeçalho do Salmo 23, devemos lembrar que normalmente as palavras que vêm em itálico no início dos salmos, nas nossas traduções modernas, esses cabeçalhos fazem parte do texto sagrado, são também palavra de Deus, não são introduções ou interferências de um terceiro, fazem parte do texto sagrado. E o Salmo 23, já no início, já nos diz, Salmo de Davi. E Davi é um personagem bastante conhecido do Antigo Testamento, um personagem importante na Bíblia Sagrada, o rei Davi. O que devemos entender é que antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Ele era, durante a sua infância, ali, durante o começo da sua juventude, essa pessoa que cuidava de rebanhos, né? E como é maravilhoso a gente pensar, né? A gente nem acha razoável confrontar ou duvidar dessa relação que o Salmo 23 tem com o personagem de Davi, porque é muito natural
que nós nos expressemos de acordo com as nossas experiências, com aquilo que nós conhecemos de fato. Isso acontece o tempo todo com as nossas vidas e também de maneira muito especial na forma como nós louvamos a Deus. Eu posso pensar num exemplo aqui, posso pensar na figura de um médico cristão que pode louvar a Deus de uma maneira que eu não posso, pela perfeição na criação do corpo humano, por todos os órgãos, por todos os sistemas que se coordenam de maneira muito perfeita. E essa pessoa que conhece isso pode louvar a Deus de uma maneira que eu nunca poderia, porque não conheço tão profundamente assim. Ou até um exemplo mais próximo, um exemplo mais simples, eu posso imaginar o quanto eu serei capacitado a louvar e enxergar a Deus de maneira muito mais profunda como pai, como o meu pai, quando eu mesmo tiver os meus filhos. Veja como é interessante a nossa experiência servindo ao nosso louvor. E é exatamente isso que acontece aqui. O salmista Davi ele pode lembrar da sua vida passada, lembrar da sua infância, da sua juventude e sabendo que ele era pastor e agora estava investido como rei de Israel. E aí ele tece esse louvor a Deus, esse poema maravilhoso, descrevendo o Senhor, vejam só, como pastor e como rei. Então, esse salmo que nós estamos lendo nesse momento. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, podemos também pensar algo muito interessante sobre o Salmo 23. Ele é um pouco diferente da maioria dos salmos, porque enquanto nos outros salmos é bastante comum que nós encontremos queixas de situações adversas, um tipo de reclamação, numa linguagem um pouco mais moderna, uma reclamação do salmista em relação a Deus, a respeito das situações que estão à sua volta, queixas e súplicas por causa disso. Nós temos, por exemplo, o Salmo 3, também de Davi, quando ele diz: tem crescido o número dos meus inimigos, os meus adversários são numerosos. E ele apresenta essa situação a Deus. Temos também questionamentos como o Salmo 13, até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai esconder de mim o teu rosto? Mas aqui no Salmo 23 isso não acontece. No Salmo 23 nós não temos nenhuma sombra de súplica e nem de queixa. Não tem nenhum pedido a Deus. É uma descrição. É uma descrição da obra do Senhor. É uma descrição muito convicta, muito profunda daquilo que o Senhor faz pelo seu povo e pelo crente de maneira especial. É quase como um credo, é quase como uma confissão de fé. O salmista Davi ele não deixa margem aqui para dúvida, ele não deixa margem para vacilos, ele não deixa margem para devaneios. Há momento para isso, há momento para crise, há momento para queixa, há momento para dúvida. Mas aqui não. Davi está preocupado em expressar de maneira bela a satisfação que ele possui em seu pastor, o Senhor. Dito isso, irmãos, iremos aqui pegar na mão do salmista Davi e vamos passar por essas paisagens, por esses cenários que o Salmo 23 nos propõe, entrar nesse rebanho aqui desse pastor, juntamente com o salmista Davi, e encontraremos lições para nossas vidas, lições para nós sobre como encontramos a satisfação em Deus. E eu queria trazer aqui 3 lições para nós. A primeira é que a satisfação em Deus está em termos comunhão íntima com Ele. Se você ler o primeiro versículo do Salmo, o versículo mais famoso, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui nós temos, sem dúvida, uma afirmação muito poderosa. É o versículo mais famoso do Salmo 23 e não é sem motivo. Ele traz em si essa profundidade, a simplicidade da frase, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma lógica perfeita, é uma construção simples, mas que revela profundidade no seu significado. Vejam, são palavras maravilhosas e infelizmente, elas não são muitas vezes tão bem compreendidas assim.
para compreendê-las, vamos dar um passo atrás. Vamos entender o contexto em que essas palavras estão inseridas, vamos entender um pouco da cultura desse povo que conhece muito bem figuras como um pastor, por exemplo. O que seria isso? O pastor, antes de ser uma profissão eclesiástica, uma profissão religiosa, no contexto da antiguidade, inclusive hoje, até no tempo contemporâneo, ainda em muitos lugares do mundo, pastor é a profissão, um ofício muito comum no Antigo Oriente. Homens, mulheres, jovens, até crianças que se ocupam no cuidado de rebanhos inteiros de animais, como bodes, cabras e ovelhas. E já aqui a gente já pode imaginar o trabalho que é, a dificuldade desse trabalho. Imagine só você cuidando de centenas de animais tão frágeis, tão ariscos e tão teimosos como as ovelhas. Já aqui a gente já teria uma boa visão, um bom panorama do que esse salmo traz para nós. Reconhecer o Senhor como pastor e reconhecê-lo numa posição de cuidado, é reconhecê-lo numa posição de responsabilidade sobre muitos, sobre todo um rebanho. Mas precisamos aprofundar um pouco mais esse entendimento. A figura do pastor, além de ser uma profissão, uma profissão propriamente dita, era também uma metáfora, um símbolo muito usado nesse contexto para reis, governantes de todo tipo. Era muito comum que um rei ele se visse, ele considerasse a si mesmo como pastor do seu povo. E aí a gente vê isso em documentos históricos. O pastor, o rei, o governante era aquele que apacentava o seu rebanho, as suas ovelhas, ou seja, os seus súditos, a população da sua nação. Então aqui nós já temos um vislumbre muito interessante. Enquanto as nações tinham os seus pastores nas figuras dos seus governantes humanos, Israel possuía um pastor que se elevava acima de todos os outros, o Senhor. Aqui nós temos estampado em nós a sublimidade, estampado já no início do Salmo, a sublimidade que é a eleição de Deus. O Senhor como pastor de um povo, o Senhor se colocando como não só como um cuidador, mas como rei, governador, soberano sobre uma nação. O Senhor é pastor. Que pastor maravilhoso, E o nome usado para Deus aqui é revelador. No original nós temos Yahvé, o nome da aliança de Deus, esse nome que é revelado nas Escrituras como o único Deus verdadeiro. Deuteronômio 6, versículo 4. O Senhor, nosso Deus, ou seja, Yahvé, o nosso Deus, é o único Senhor. Yahvé que é revelado como Criador do céu, Criador da terra, soberano sobre todas as coisas, esse Deus que é revelado como o Senhor dos exércitos, aqui é colocado como pastor de Israel. Mas vejamos que Davi ele é ousado. Davi ele dá um passo a mais. Ele não expressa a verdade que o Senhor é apenas o pastor de Israel como um todo, uma nação toda, todo um rebanho. Mas ele é particular. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que está acima de toda a realidade, soberano, infinito, eterno, aquele que é o Senhor dos exércitos, é o meu pastor. Vejam, irmãos, que maneira pessoal, particular, íntima que o salmista Davi escolheu aqui para expressar o seu relacionamento com o seu Deus. Devemos fazer da mesma forma. Não reconhecer apenas a soberania de Deus sobre todo um povo, sobre toda a terra, mas reconhecer e se submeter ao senhorio desse Deus. Se ver, se enxergar como uma ovelha simples, uma pequena ovelha no grande rebanho desse pastor. O Senhor é o meu pastor. E esse louvor, ele expressa a plena satisfação. E a plena satisfação em Deus só poderia começar
com essa afirmação. É desse ponto, é do reconhecimento que nós somos ovelhas do Senhor, é que fluem todos os outros pontos. O Salmo continua, nós conhecemos o Salmo 23. Ele fala de alimento, fala de descanso, fala de proteção, mas nós não poderíamos ter nada disso se o Senhor não fosse o nosso pastor. Não adianta buscarmos as bênçãos do pastor se nós não somos desse rebanho, se nós não formos ovelhas do pastor. Nós não temos nada. Que tolice é, você pode concordar comigo, que tolice é buscar bênçãos e mais bênçãos, satisfação nessa vida, buscar o bem, se não conhecemos aquele que é a fonte de todo o bem, se não conhecemos a Deus que é aquele que é o abençoador, o pastor de ovelhas. Devemos nos colocar nesse rebanho, reconhecer que Ele é o nosso pastor. Se o Senhor não é o pastor de nossas vidas, se não somos desse rebanho, nós não deveríamos nem tentar buscar satisfação em qualquer coisa boa que poderia vir, né, para as nossas vidas. Sem o Senhor, nós não temos nada. Precisamos buscar essa comunhão íntima com o Senhor para termos satisfação somente nele. Mas em segundo lugar, nós entendemos também que a satisfação em Deus está em sermos cuidados integralmente por Ele, de maneira inteira, de maneira integral, em todas as áreas de nossas vidas. E aqui eu quero olhar para a segunda parte do versículo 1, esse famoso nada me faltará. Infelizmente, essa é do Salmo 23 a parte que mais é mal interpretada. Muitos interpretam nada me faltará como um terei tudo que desejo, tudo vai me exceder, eu vou esbanjar, eu não vou ter frustrações na minha vida, porque a promessa é que nada vai me faltar. Infelizmente, essa não é nem de longe a melhor leitura desse salmo. Pelo contrário, é uma péssima leitura, é uma leitura que está manchada pelo nosso egoísmo, está manchado pela pecaminosidade do nosso coração, que busca sempre a satisfação dos nossos desejos mais sombrios. Não é isso que o Salmo está dizendo. Devemos buscar compreender o que significa dizer que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A mesma expressão, de maneira interessante para o nosso raciocínio aqui, ela aparece de maneira muito expressiva lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. E eu vou ler para os irmãos. Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Coisa nenhuma te faltou. É o mesmo verbo, nada me faltará. O contexto dessas palavras de Deuteronômio, ele tem muito a nos ensinar. O povo estava peregrinando no deserto por 40 anos. Imaginem a situação de provação, e com certeza esse não é o cenário. Nem que eu e nem você pensaríamos se alguém dissesse que coisa nenhuma faltou. Nada me faltou. Mas eu estive por 40 anos caminhando num deserto, debaixo do sol, debaixo de provações, participando de guerras, né, sendo testado e provado pelo Senhor. Aqui nós entendemos que nada me faltará, tem muito mais a ver com contentamento do que com prosperidade, com excesso e com fartura. O deserto é momento de provação, é momento de disciplina. E naquele contexto, o povo de Deus pôde se satisfazer no Senhor e dizer: coisa nenhuma me faltou. Eu não tive necessidade de nada, eu não tive falta de nada. Essa é a melhor leitura do que significa nada me faltará. Essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Confiar que Deus está conosco e que Ele suprirá as nossas necessidades mais básicas, as necessidades mais simples da nossa vida. O povo no deserto experimentou essa prosperidade. Por mais reclamões que eles fossem,
eles sabiam que nenhum dia desses 40 anos faltou alimento. O maná descia dos céus todos os dias. O próprio Senhor Jesus também nos dá o exemplo ao nos ensinar a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós não fomos chamados, irmãos, para esbanjar ou para sermos fartos até explodirmos. Pelo contrário, nós fomos chamados para sermos gratos e nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos dado. É exatamente isso que significa nada me faltará. Plena satisfação no que Deus tem para nós. Plena satisfação no cuidado de Deus. Nós não negamos o cuidado de Deus, nós não negamos que Ele tem satisfeito as nossas necessidades, mas, pelo contrário, nós agradecemos por tudo aquilo que somos, que temos e que recebemos das mãos de Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. E Davi, o salmista Davi, ilustra essa realidade de nada me faltará, ou como traduz a Nova Versão Internacional, a NVI, de nada terei falta, relembrando a sua rotina de pastor de ovelhas. Ele podia lembrar e podia com certeza narrar como ele fez no Salmo 23, retirar o rebanho do aprisco, da segurança do aprisco de manhã, um pouco antes do sol nascer, atravessar o deserto, andar quilômetros e quilômetros em busca de pastos verdejantes. Um lugar onde as ovelhas pudessem se alimentar, uma grama verde onde elas podiam ali parar e comer. E logo após, guiar essas mesmas ovelhas para um riacho, ou um lago, uma lagoa, onde elas poderiam beber. Mas percebam que deveriam ser águas calmas, águas de descanso. Isso para que essas águas não assustassem as ovelhas, porque elas são medrosas e elas ali podem descansar. Ali elas podem satisfazer a sua sede. E ainda mais que isso, perto do fim da tarde, esse pastor cuidaria de suas ovelhas. O caminho tinha sido difícil, o caminho cheio de espinhos, cheio de pedras, certamente trouxe feridas para os pés daquelas ovelhas. E ali o pastor se preocupa com cada uma, cuidando, limpando, enfaixando as feridas de cada ovelha, de forma que o salmista pode dizer que o Senhor, Ele restaura, Ele cura, Ele cuida da minha alma, Ele restaura o meu ânimo. E aí, irmãos, depois essas ovelhas eram levadas de volta para casa, de volta para o seu aprisco, já no cair da noite, por um caminho reto, um caminho justo, um caminho seguro. E elas poderiam descansar para no outro dia fazer a mesma coisa. Essa era a rotina de todos os dias. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Ele nos alimenta, não só fisicamente, mas também espiritualmente com a sua palavra. Ele nos tem dado o que é necessário para que nós não morramos de fome e de fraqueza espiritual. Pelo contrário, é Ele que nos faz forte. Nós temos força no Senhor. Quando estamos cansados, Ele nos dá de beber da sua paz. Nele nós temos descanso. Ele cuida da nossa alma, cuidando das nossas feridas, traumas, dos nossos sofrimentos. Ele trata de maneira precisa. E devemos entender isso. É Ele que trata de maneira precisa do nosso maior problema, o nosso pecado, o pecado que habita no nosso coração. E Ele nos conduz por um caminho de justiça, um caminho reto, um caminho de santidade. Sem Ele, nunca poderíamos viver dessa maneira. Nós somos dependentes desse pastor. Nós, como ovelhas, temos todas as nossas necessidades satisfeitas, necessidades físicas e espirituais, satisfeitas por Ele e para a glória dele. O Salmo nos diz que o pastor guia as suas ovelhas por um caminho justo, por amor do seu nome. Aqui nós temos uma figura interessante. Podemos imaginar que o comentário sobre um pastor trazendo todo o seu rebanho em segurança de volta para o seu aprisco, certamente seria: como esse pastor é bom, como esse pastor é competente, como ele se preocupa com as suas ovelhas, de maneira que nenhuma se perdeu no caminho.
o fato de termos as nossas necessidades satisfeitas, o fato de termos o que comer, termos o que vestir, termos alegria nessa vida, termos segurança, de maneira nenhuma serve para o nosso mérito, pelo contrário. Devemos olhar para o nosso pastor e louvá-lo. Devemos olhar para o nosso Senhor que cuida de nós e render a Ele a honra, a glória que é devida somente ao nome dEle. Quão tolo é para nós quando conseguimos algum bem nessa vida, de todo tipo, algo bom que acontece para nós em nossa família, o nascimento de um filho, o casamento do nosso casamento, a promoção no trabalho ou até um emprego novo para alguém que estava desempregado. Devemos entender que todas essas bênçãos que vêm para nós, elas servem para a glória de Deus. Elas não devem servir para a nossa própria glória, porque se fizéssemos isso, estaríamos roubando a glória do Senhor. Ele nos guia por um caminho justo, Ele nos guia por um caminho reto, por amor do seu nome. O sucesso da caminhada do rebanho nunca é mérito da ovelha, mas ele entra na conta do pastor. O pastor que é bom, o pastor que sabe cuidar de suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Mas aí nós vamos caminhando por esse cenário e percebemos que nem sempre as coisas são tão boas como nós planejamos. Nem sempre as coisas são tão aprazíveis como todos esses cenários que passamos, nos quais passamos agora. Passamos por pastos verdejantes, passamos por águas tranquilas, passamos por sombra, água fresca, passamos por um caminho reto, sem curvas, sem pedras, sem espinhos. Mas nem sempre a vida é assim. Às vezes nós estamos andando por vale da sombra da morte. Como nos diz o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Mesmo nesse vale, aí podemos imaginar todo um rebanho passando por um lugar estreito, escuro, por um lugar em que não se vê o que vem à frente, os inimigos podem estar à frente, os predadores, os animais ferozes do campo podem estar nesses locais. As ovelhas elas não sabem se proteger, elas nem poderiam fazer isso, mas elas têm em quem confiar, elas confiam no seu pastor. O salmista expressa isso de maneira maravilhosa: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O fundamento da falta de medo na vida dessa ovelha é a companhia do pastor, é a segurança que existe no pastor. Ela não é capaz de prover a sua própria segurança. Da mesma forma acontece conosco. Nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa estabilidade, nós não confiamos na nossa inteligência, confiamos no nosso Deus. Confiamos no Senhor, que é o nosso pastor e está à frente no vale da sombra da morte. É Ele quem nos conduz por esse vale, e aqui nós temos um chamado à plena satisfação em Deus, uma satisfação que não está dependente das circunstâncias, uma satisfação que não depende de tudo estar bem. Pelo contrário, mesmo no sofrimento, mesmo durante o vale da sombra da morte, mesmo no meio da doença, mesmo no meio da pandemia, da crise financeira, nós não tememos, porque o Senhor está conosco. Esse é o chamado da plena satisfação em Deus. Uma satisfação que não é mutável, uma satisfação que não está dependente das circunstâncias, mas ela depende apenas da fidelidade do pastor. E a boa notícia é que ele é fiel. A boa notícia é que ele não muda, ele é poderoso para nos fazer atravessar o vale da sombra da morte e nos receber em casa. Também nos é dito no verso 4 que o bordão e o cajado desse pastor consola a sua ovelha. De maneira rápida, aqui nós podemos imaginar os instrumentos de trabalho do pastor. O bordão, ou seja, uma vara, e o seu cajado, instrumentos que serviam tanto para o seu apoio, mas também, às vezes, quando
um animal feroz se apresentava, o cajado rapidamente se transformava num tipo de arma, num tipo de lança com o qual ele poderia afugentar esses animais ferozes. Com o cajado do pastor nós temos proteção. Mas além disso, com o cajado do pastor nós temos disciplina. Às vezes as ovelhas, elas, por teimosas que eram, elas saíam do caminho. E aí o pastor, né, usava um gancho que havia na ponta do cajado para puxar essa ovelha pelo pescoço, trazê-la de volta para o caminho. Isso certamente era uma experiência muito traumática para a ovelha. Certamente trazia dor para ela, um tipo de desconforto, mas olhando a cena, nós sabemos que aquilo era para o bem da ovelha. A vara e o cajado do pastor consola a ovelha. Na disciplina do Senhor, na proteção do Senhor, na obra do Senhor em nossas vidas, mesmo quando dói, mesmo quando Ele toca na ferida da nossa alma, mesmo quando Ele revela a podridão do nosso coração, mesmo quando Ele nos mostra, e muitas vezes para isso Ele usa situações, usa palavras duras de outras pessoas que nos revelam a verdade, é aí que nós devemos agradecer pelo cuidado do Senhor, porque a vara do Senhor, a disciplina do Senhor nos consolam. Nós encontramos consolo e conforto necessários na disciplina, porque Deus disciplina a quem ama. Um pai disciplina o seu filho. Se estamos sendo disciplinados pelo Senhor, devemos encontrar nisso motivo eterno de consolo, porque Ele nos considera como filhos e Ele nos ama. Esse é o nosso pastor. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós de maneira integral, em todas as áreas de nossas vidas, no alimento, na bebida, nas necessidades mais básicas de nossa existência, mas também na santidade, na disciplina, no cuidado, na segurança, na companhia que temos com Ele todos os nossos dias. Esse é o nosso pastor. Em último lugar, nós devemos entender que a satisfação em Deus está em termos glória somente nele. E aqui chegamos nos versos 5 e 6 do Salmo 23. São versos que destoam um pouco dos demais, porque aqui nós temos uma mudança de cenário. Nós temos uma mudança de personagens e de figuras usadas pelo salmista Davi, perdão. Até aqui nós temos acompanhado o salmista se considerando uma ovelha do rebanho do Senhor. Mas agora nós não somos mais ovelhas. Agora o salmista Davi se vê como um convidado de honra, convidado para um evento muito importante na presença desse anfitrião, um tipo de rei que o recebe em um jantar, em uma mesa. O verso 5 nos diz que o Senhor prepara uma mesa para Davi na presença dos seus inimigos. E devemos lembrar, Davi era o rei de Israel. Davi tinha muitos inimigos. Os reis das nações vizinhas invejavam a prosperidade do reinado de Davi. Mas qual era a diferença, né? Onde residia a glória do reinado de Davi? Afinal, Israel sempre foi uma nação pequena. Sempre foi uma nação sem muita riqueza. A terra de Israel não era tão fértil quanto a terra das nações vizinhas. A extensão territorial de Israel sempre foi minúscula. As nações vizinhas sempre foram muito maiores, sempre foram muito mais poderosas. Onde reside a glória de Israel? E aqui nós temos esse rei, o rei Davi, na presença dos inimigos, na presença dos outros reis das nações vizinhas, num evento, numa mesa preparada pelo próprio Deus. E enquanto cada inimigo poderia se gloriar em qualquer outra coisa, uns se gloriavam no tamanho de seus exércitos, outros se gloriavam na sua extensão territorial, outros se gloriavam na riqueza, no ouro que havia na terra deles. Mas, no meio disso tudo, o anfitrião, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele unge a cabeça do rei Davi. Ele unge a cabeça daquele salmista. E não só ungir a cabeça, mas ele serve o cálice daquele rei.
Essas figuras, a unção com o óleo e o cálice transbordando, são figuras de honra nesse contexto. São figuras de um anfitrião que quer receber bem um convidado. Ou nós não fazemos isso, né? Quando recebemos uma visita em casa, se somos bem educados, nós prestamos atenção se ele está satisfeito, prestamos atenção se ele está comendo bem. Quando ele termina, nós fazemos questão que ele repita, porque nós sabemos receber bem as pessoas. Veja que o Senhor faz a mesma coisa. Ele não dá tempo para que o cálice da Davi ficasse sem vinho, pelo contrário, ele está sempre servindo e enchendo o seu cálice de maneira que ele transborda. Aquele homem é honrado na presença dos seus inimigos. São honrarias dadas pelo próprio Deus. Certamente isso traria confusão para a cabeça daqueles inimigos. Provavelmente eles seriam mais fortes e confiariam em outras coisas, mas estariam ali sendo negligenciados na presença de uma outra pessoa. Qual é a diferença? Por que ele é honrado e não eu? O que é que há de diferente? E nós sabemos. O rei Davi tem comunhão com o Senhor. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor pessoal. Eu sou ovelha do Senhor. Eu sou ovelha desse rebanho e sou abençoado por causa disso. Nada me falta. A glória dessa ovelha reside em ela ser abençoada, em ela ser satisfeita nesse Senhor. Aqui Davi está na presença dos seus inimigos sendo honrado, mas não para a glória dele, não porque o nome dele deve ser famoso. Devemos reconhecer que nós também somos honrados, não de maneira egoísta, como se buscássemos reconhecimento ou fama para o nosso nome. A ênfase aqui é que Deus é quem faz todas essas coisas. O apóstolo Paulo resume muito bem esse entendimento lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 17. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É no Senhor que reside a nossa glória, em sermos abençoados, em termos nele tudo aquilo que precisamos. Se temos algo de bom, damos glória a Deus. E essa é a nossa diferença. Essa é a diferença entre um crente e um ímpio, entre um cristão e um descrente. O descrente, ele busca dar a glória das coisas boas que ele recebe, das vitórias de sua vida, das bênçãos materiais e espirituais que ele recebe, a qualquer outra coisa, principalmente a si mesmo. Mas o crente sabe, ele conhece a verdade e ele sabe de que nada que ele tem pode vir dele mesmo. Tudo que temos vem do Senhor. Tudo que é de bom, nos diz Tiago em sua epístola, vem do Pai das luzes. Esse é o nosso Deus. Nós temos glória nele, podemos nos gloriar nas bênçãos do Senhor. Mas eu gostaria de apontar para outro sentido de glória aqui. Não somente a glória que temos aqui na terra, não somente a glória, a honra que nós temos em sermos filhos de Deus aqui. Né? E nós sabemos que essa glória, a glória terrena, ela não é tudo. E é com essa convicção que Davi conclui o Salmo 23. O Senhor, esse rei anfitrião, ele não só preparou uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, mas ele também nos convida para a sua casa. Ele chama para uma realidade eterna agora, não somente a mesa na presença dos inimigos, mas existe um lugar em que nós teremos comunhão com o Senhor, onde nem os nossos inimigos estarão. Onde tudo aquilo que faz oposição a Deus, Satanás, o mundo, a nossa carne, eles não terão lugar. Nós seremos chamados para a casa de Deus, para a presença de Deus. E aqui, no versículo 6, o salmista Davi, ele nos mostra que Deus, ele destaca duas servas. Ele destaca duas servas, a bondade e a misericórdia, para nos conduzir. A bondade de um lado, a misericórdia, o amor leal de Deus de outro, para nos guiar para a casa do Senhor. E elas nos seguirão. Essas duas servas nos seguirão todos os dias de nossas vidas, até que seremos recebidos como filhos na presença eterna de Deus, a casa do Senhor, para sempre. É nessa glória eterna que nós temos firmeza e força para encontrar ânimo
em qualquer circunstância que podemos enfrentar. Não é na glória desse mundo, mas na glória de sermos recebidos na presença do Senhor e termos a promessa de vida eterna com Ele. Essa é a nossa glória, essa é o fundamento da nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. O fato de termos relacionamento com o Senhor não apenas satisfaz as nossas necessidades básicas, mas satisfaz a nossa necessidade última, que é termos comunhão viva, verdadeira, plena e profunda com o Senhor, de maneira eterna. O problema do pecado que causa separação de Deus é resolvido e nós viveremos eternamente com o Senhor. Como o apóstolo Paulo fala, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente de maneira nenhuma podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A glória futura, escatológica, prometida, ela faz sentido hoje e ela é o combustível que arde no meu coração para que eu possa enfrentar qualquer tipo de adversidade. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu confio na glória que eu terei com o Senhor, porque viverei eternamente com Ele. Esse é o Salmo 23, irmãos. O Salmo 23 que nos fala do nosso relacionamento íntimo que temos com Deus, da satisfação que temos de nossas necessidades mais básicas, de maneira integral, da glória que podemos desfrutar com Ele hoje, em sermos filhos de Deus, e eternamente, em sermos recebidos em Sua presença. Mas eu não poderia deixar de falar e de levar os irmãos a meditarem comigo, não sobre nós, mas sobre aquele que cumpre de maneira muito especial o Salmo 23. Aquele que não só conhecia esse salmo e que certamente encontrava nele o alento para cumprir a sua missão. Aquele que se satisfazia em obedecer e que diz que a minha comida e a minha bebida são fazer a vontade do meu Pai. Aquele que foi guiado pelo caminho da justiça e que viveu a vida toda sem pecado algum. Aquele que foi conduzido pelo vale da sombra da morte e não teve medo. Ele se entregou como ovelha muda nas mãos de seus assassinos. Jesus Cristo é essa ovelha, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ainda mais, irmãos. Além de encontrar alento, Cristo também encontrou o peso de sua responsabilidade ao ler e orar o Salmo 23. Afinal, ele mesmo disse: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele é o pastor. Ele seria aquele que chamaria cada um de nós pelo nome. Seria aquele que nos conduziria pelo caminho da vida e nos carregaria no seu próprio colo. E finalmente disse em João, capítulo 10, verso 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O seu ofício de pastor seria recompensado com a morte. Com a entrega de si mesmo é que Cristo, o nosso bom pastor, nos deu vida. É somente por causa dessa obra, irmãos. Somente por causa do nosso bom pastor é que nós encontramos plena satisfação no nosso Deus. Nós somos ovelhas do Senhor. Podemos dizer: o Senhor é meu pastor, porque Cristo cumpriu essa obra. E é somente por causa disso é que o apóstolo João pode escrever lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 15, 16 e 17, sobre aquelas pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, elas se arrependeram de seus pecados e confiaram na morte e na ressurreição e no poder de Jesus para terem vida. E aí João escreve: elas estão diante do trono de Deus e dia e noite o servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos confiar nesse pastor. Que possamos confiar no nosso bom pastor, que deu a sua vida por ovelhas como nós, pecadores.
Que o Senhor te dê a paz e a sabedoria de se submeter a esse pastor, a buscar a plena confiança, a plena satisfação em Deus. Fazendo isso, nós não pecaremos com a idolatria. Fazendo isso, nós não confiaremos em nós mesmos, nem em qualquer outra coisa desse mundo. Nós ajustaremos o nosso coração, olharemos para frente e saberemos que à frente de nós, à frente de todo o rebanho, existe um pastor que dá a vida por suas ovelhas. Que a paz do Senhor esteja com você, irmãos. Amém.